precisamos ser apaixonados por Ele como Ele é apaixonado por nós. Nós precisamos amar Ele como Ele nos amou. Pastor, como assim? Nós precisamos amar Ele como Ele nos amou. Talvez hoje nós estamos enraizados, nós estamos sofrendo por muitas coisas, porque o amor dEle não está dentro do nosso coração. É por isso que nós vivemos nos entregando a tantas coisas, enquanto nós precisamos somente jogar nos pés dEle e falar: Jesus, eu te amo, sou apaixonado por Ti. Talvez nós estamos falando para algumas pessoas aqui é utopia, porque você se acostumou com as coisas que a religião te promove. Você se acostumou a vir num culto de domingo, às vezes servir, fazer alguma coisa e ir embora da mesma maneira. Mas chegou um tempo que a nossa fé será provada, não naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Deus nos tira. A fé que nós temos, Deus vai provar nesses dias, não nos dando coisas, não nos levando a orar por coisas, mas nós entrando num lugar de gratidão a Ele, dizer: Jesus, está tudo bem, mas está tudo ruim em volta. Jesus, mas contigo está tudo bem. Jesus, as coisas estão, mas está tudo bem contigo, Jesus. É um tempo, Renan, que nós vamos ter que fazer como os 24 anciões, ter um vislumbre da glória dele, arrancar aquilo que nós temos de valor, jogar no altar e falar: não me interessa isso, que eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, Jesus, se não for a Tua presença. Eu não quero mais nada, Jesus, se não for o Teu amor. Eu não quero mais nada, Jesus, se eu não estiver apaixonado por Ti. Chegou o tempo, querido, que nós vamos ter que abrir mão de tudo em amor a Ele, como Ele abriu mão de tudo em amor a nós. Agora a gente acha que morrer na cruz para Jesus foi o mais difícil? Certamente que não. Você imagina você sair de um lugar que você é adorado 24 horas por dia, abrir mão de uma glória, de um esplendor, e descer numa terra para viver como um comum. A gente às vezes não tem ideia do que Jesus fez, do que Jesus abriu mão. É por isso que a gente não abre mão nem das nossas convicções, porque a gente não tem uma ideia daquilo que Ele fez. Aí a gente fala: não, Jesus, vem aqui que eu quero fazer. Querido, não vai fazer. Você acha que você, de verdade, não se ofenda, mas se você se ofender também, eu não estou mais nem aí. As pessoas ficam bravas com nós, sem nós tem problema, então fica com problema agora. Pode ficar bravo comigo. Mas você acha mesmo que a nossa vida hoje denuncia o amor que nós temos por Jesus? A gente hoje não consegue passar 15 minutos orando, a gente não consegue fazer um resumo bíblico, a gente não consegue ler um capítulo de Provérbios no dia, a gente não consegue passar nenhuma hora orando por Ele, mas assistindo a Netflix a gente fica o dia inteiro. Querido, Jesus não vai vir nessa condição. Jesus, Ele vai se mover por aqueles que são apaixonados. É por isso que você está vendo algumas pessoas vivendo algo sobrenatural, e você fala: é fanatismo. Fanatismo coisa nenhuma, é paixão que nós temos pelo nosso Senhor. Você ainda coloca como fanatismo, João. Aí às vezes a gente vê coisa fanática: vai dormir cedo porque virou fanático. Eu fui dormir cedo porque eu amo Ele, e no outro dia eu quero estar diante dEle. A gente fala: bobão, está perdendo a vida, mas eu estou encontrando uma vida eterna na presença dEle. Você orou para Deus arrancar, Deus vai arrancar. Aí tudo é extremismo e fanatismo. Fica, querido. A gente está achando que Jesus é Papai Noel, né? Que naquele dia vai chamar: senta aqui no colinho que eu vou dar de presente. Não, naquele dia você vai olhar para Ele, você não vai nem reconhecer Ele, porque Ele não vai estar com cara de cordeirinho, não. Ele vai estar com uma cara de leão, com os olhos cheios com chama de fogo, dizendo: aonde está o talento que eu coloquei na tua mão? Aonde está aquilo que eu confiei para você? Aonde está a vida que eu te entreguei? E a gente vai falar: Jesus, eu me dispersei. Ou a gente vai ser um bocó, que a gente vai abrir um buraco na terra e falar: está aqui, Jesus, eu enterrei. Está aqui, Jesus, eu guardei para o dia que o Senhor vai vir. Ele vai falar: miserável, era melhor que você tivesse perdido aquilo que eu te dei.
Era melhor que você tivesse perdido aquilo que eu te dei. Aquilo que Deus colocou na nossa mão é para multiplicar, não é para ficar guardado no bolso não, querido. Aquilo que Jesus confiou sobre a tua vida é para que você multiplique sobre a vida dos outros, não é para ficar guardado não. Quando Jesus desceu à terra, Ele desceu com um propósito, e o propósito era em favor de todos. Pastor, eu não tenho um ministério, é por isso que nós estamos presos nessas coisas ainda, porque nós estamos preocupados com isso. Quer ser? Quer ser, pastor? Pode vir. Né, Gui? Nós estamos presos a isso? Não pode mais, não pode. Mas aquilo que Deus confiou na tua mão, você precisa ser fiel. Olha para a pessoa que está do teu lado, eu não gosto disso, mas hoje nós vamos fazer, para Jesus nos constranger. Olha para a cara dele e vê se você encontra fidelidade na cara dele. E o fiel você vê pelos olhos. Se a pessoa fez assim para você, ó, cuidado. Põe a mão no ombro dela e fala, deixa eu orar por você, para Jesus entregar fidelidade. Se você olhou para ela, ela não olhou dentro dos seus olhos, é perigoso. Jesus está levantando uma igreja valente e uma igreja fiel. Uma igreja valente e uma igreja fiel. Mais uma vez, uma igreja valente e uma igreja fiel. Sabe por que as 5 virgens prudentes entrou para as bodas do Cordeiro? Por quê? Alguém sabe me dizer? Não foi só porque elas tinham fogo, porque elas tinham reserva, porque foi que elas eram inegociáveis. Que quando ouviu dizendo, eis que vinha o noivo, elas se levantaram de pé, ficaram prontas. E aquelas que foram imprudentes, falou, dá um pouquinho para a gente. Ela falou, negativo, eu não negocio aquilo que eu produzi. Eu não negocio aquilo que o meu Senhor me deu. Eu não negocio aquilo que vai fazer eu me encontrar com Ele, eu não negocio. Não foi porque elas estavam queimando não, foi porque elas eram inegociáveis. Será que você tem sido inegociável na tua vida com as coisas que você está fazendo? Será que aquilo que o Senhor colocou na tua vida, você está sendo inegociável? Ou você está sucumbindo a todas as movimentações da terra? Ou será que nós estamos nos lançando diante? Daqui a pouco vai ficar bom, tá? Calma. Hoje eu tenho convicção que vai ter mover no final. Não vai ser igual domingo passado, né? Domingo passado foi maravilhoso. O irmão falou, não teve canto hoje. Eu falei, teve. O nosso canto foi lágrimas. A canção que o Espírito colocou na igreja foi a canção do choro. Onde que eu estava? Não era mover. Isso. Inegociáveis, homens e mulheres inegociáveis, que não negociam um princípio. Só que aí hoje a gente olha tadinho do que está ficando sem fogo. Querido, eu vou dizer como pastor e pai dessa casa, eu já não tenho mais dó daqueles que estão se apagando. Porque o alerta nós já estamos dando faz 4 anos. Eu já não tenho mais dó daqueles que estão ficando para trás. Credo, o pastor ficou frio, fiquei. Porque nós estamos como uma trombeta faz 4 anos, ligando o alerta, ligando o alerta, ligando o alerta. Se você não quiser vir comigo, querido, não me atrapalhe, porque eu vou continuar caminhando. Aí você acha mesmo que a gente vai fazer um curso para você ficar mais feliz? Não, coisa nenhuma. Vou fazer um curso para você ficar próspero. Você quer aprender a ficar próspero? A gente está ensinando isso aqui faz 4 anos. É só você ser generoso com o que você tem. Porque se você não for fiel às coisas pequenas, como Deus te confiará as grandes e as eternas? Não tem como. É o princípio de fidelidade, é isso. Eu não vou fazer um curso de casado, marido, para você aprender a amar sua esposa. Se você não aprender a amar sua esposa em um ambiente de devoção, querido, você não vai aprender em mais lugar nenhum. A gente pode tratar todos os problemas da tua casa, mas você vai continuar sendo o que você é. Por quê? Porque é no altar que nós somos transformados. É o lugar que a gente morre e Ele entrega uma nova vida para nós. É o lugar que nós nos oferecemos como sacrifício e Ele oferece algo para dentro da nossa casa. É no altar. O único lugar que a gente não quer estar hoje é no altar, no lugar da devoção. É perigoso, gente. Como dizem por aí, o lugar mais perigoso que você poderia estar, você está hoje. Não é lá no Irã,
Não é lá na Rússia, na Ucrânia que está tendo guerra. Não é nas enchentes do sul. O lugar mais perigoso que você pudesse estar é aqui, na casa de Deus. E chegou um tempo que Deus vai nos levar a viver por aquilo que nós estamos profetizando. Vou dizer mais uma vez para que você tenha cuidado com o que você declara. Chegou um tempo de nós vivermos por aquilo que nós estamos declarando. Se nós estamos declarando que o Senhor é o nosso Senhor, Ele vai nos colocar debaixo do senhorio dEle. Se nós estamos declarando que Ele é o nosso dono, Ele vai nos colocar no ambiente que Ele governa. Se nós declaramos que Ele é o Rei, Ele vai nos colocar como homens e mulheres fiéis ao reinado dEle. Se nós declaramos, querido, por favor, vou pregar, calma. Fidelidade, valentia, é o que o Espírito está entregando para homens e mulheres aqui nessa manhã. Só que é amanhã que você vai provar o Espírito que está dentro de você. Olha, gente, por sorte que nós não estamos no discipulado hoje, porque no discipulado a gente fala com mais clareza, principalmente o de sábado. Vou guardar um pouquinho. Valentia. Nós estamos aqui há dias falando de paternidade, de convergência, daquilo que o Espírito está fazendo. Falamos há 2 domingos atrás sobre a paternidade que nos legaliza. Falamos domingo passado sobre a convergência geracional, aonde homens, mulheres, idosos e novinhos entrariam no mesmo ambiente de renúncia e entregariam no altar de Deus o coração verdadeiramente enraizado de amor por Ele. E hoje que nós estávamos orando aqui, Jesus me lembrou de Jairo. Quem aqui já ouviu a história de Jairo? Ele fala assim: olha que eu vou dar um microfone para você contar a história de Jairo, hein? Já ouviu a história de Jairo? Jairo era um pai que estava preocupado de uma filha que estava morrendo dentro de casa. Jairo era um pai que, ao se deparar com a necessidade dentro de casa, ele não foi buscar os médicos. Ele não foi buscar aquilo que as mãos humanas poderiam oferecer. Jairo, ele se levantou e ele ouviu falar que Jesus estava vindo. Ele foi e se lançou aos pés de Jesus. Marcos capítulo 5. Só que o engraçado é que a história de Jairo, para mim, ela é uma convergência geracional também. Porque enquanto Jairo se levantou de dentro de casa para ir buscar a cura para aquela que estava enferma, uma mulher do fluxo de sangue também entrou para dentro da cidade para buscar a cura daquilo que ela também estava enferma. E é engraçado que a Bíblia ela relata que por 12 anos aquela mulher sofreu, e por 12 anos e a filha de Jairo tinha 12 anos. Todas as vezes que a Bíblia fala de número 12, ela está dizendo sobre o governo, sobre um governo que está sendo estabelecido, sobre um governo que está sendo edificado sobre a terra. Quando Jesus quis estabelecer o teu reino, Ele não foi sozinho. Ele chamou quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus chamou? Então nós entendemos que todas as vezes que Deus quer estabelecer algo, o número 12 ele é especial, ela se torna especial, porque ele simboliza o governo. E quando Jairo se levanta como um pai, em favor de uma necessidade, daquilo que ele gerou dentro de casa, a mulher do fluxo de sangue também se levanta. Ela fala: eu já gastei tudo. Eu já gastei tudo que eu tinha, eu já gastei os meus recursos, eu já estou vivendo longe da minha família, eu já sou impossibilitada de gerar. E ela falou: quer saber? Morrer por morrer. Morrer por morrer, eu morro nos pés dele. Sofrer por sofrer, eu prefiro sofrer no pé de Jesus. Chorar por chorar, eu prefiro chorar naquele que vai enxugar as minhas lágrimas. Passar medo, passar anseio, passar afronta, eu prefiro passar nos pés dele. Se for para passar medo, eu quero que meus pés pisem nas águas, pelo menos. Se for para passar medo e se for para afundar, eu prefiro pelo menos afundar e falar para todo mundo: eu andei sobre as águas. Você imagina Pedrão voltando para dentro do barco? Todo mundo olhando, afundou. Ele fala assim: afundei não, eu andei sobre as águas. Mas eu vi você caindo, mas antes de eu cair eu andei. O problema é que a gente só olha a queda, mas a gente não olha onde que Jesus já está nos levando. A gente só olha os obstáculos, mas a gente não olha aquilo que Jesus já fez.
Querido, não é um tempo de você olhar se você está afundando, é um tempo de você olhar para trás e ver o tanto que você caminhou sobre o sobrenatural de Jesus, sobre as águas. Não é um tempo de você olhar as suas dificuldades, mas é um tempo de você olhar e dizer: eu sim andei sobre as águas, eu sim andei sobre as águas. E mais, quando eu comecei a afundar, uma mão forte me segurou e me colocou de pé. Agora você acha que Pedro voltou para o barco como? Caminhando pelas águas, querido. Você acha que Pedro voltou no quê? Voltou no sobrenatural. Você acha que Jesus fez assim: vai, muda de cavalinho que eu vou andando, eu vou te levar? Foi nada. Eu acredito que Jesus levantou e falou assim: como que você veio aqui, bichão? Eu vim andando, então você volta andando. Querido, se você já começou a afundar, você precisa entender que Ele vai te colocar de pé, mas você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Melhor ainda, já andando sobre as águas, não. Que delícia é essa, afundar diante de Jesus. É uma sensação tão boa passar algumas coisas com Jesus. Não, é uma sensação deliciosa de você olhar e falar assim: não tem. De você olhar para o lado e falar assim: e agora, onde que eu vou? Aí vem o sobrenatural de Jesus, aí você olha e fala: mas está aqui. A ótica humana a gente sempre trabalha para não faltar, não é verdade? Mas querido, deixa Deus tirar algumas coisas da sua vida nessa manhã. Deixa Deus tirar o controle da tua vida, por favor. Deixa Deus desequilibrar, desestabilizar você. Deixa, por favor. Deixa Ele chacoalhar as águas para você ver o que é afundar um pouquinho, por favor. Porque na hora que você começar a afundar, a mão dele vai levantar você, vai fazer você se colocar de pé e nunca mais você vai ser o mesmo. Por favor, querido, deixa Ele fazer isso. Só que a autoproteção nossa, a gente fala: não vamos deixar fazer nada não. Deixa, querido. Deixa esse chão, por favor. Como o Luiz Hermínio sempre fala, não é um tempo da gente ter diploma, é um tempo da gente ter cicatriz. É um tempo das pessoas não olhar mais na parede e ver quantos diplomas nós temos, mas é olhar para a nossa mão e ver se ela está suja pelo trabalho que nós estamos fazendo. Olhar os nossos braços para ver se tem ralado das quedas que nós estamos tendo. É um tempo da nós nos permitirmos ser vulneráveis na presença de Jesus. Dani, por favor, Dani, acredita em mim. Pastor, mas eu já sofri tanto. Mas não tem nada igual do que sofrer na presença de Jesus. Não tem nada igual do que sofrer na presença de Jesus. Não tem nada igual, porque sofrendo diante dEle, Ele nos levantará. Ah, Jesus. Acho que eu não vou falar mais de Jairo, não. É um tempo da gente permitir ser tocado por Ele, tocado assim, dele botar a mão. E é engraçado, sabe o que é engraçado? Que quando a gente chega machucado e ferido para Jesus, Jesus ele não põe um band-aid, ele coloca o dedo e fala assim: é aqui que está doendo? É como se está doendo aqui um machucado. Com Jesus é assim, querido: é aqui, filho. Você fala assim: está doendo. O irmão me deu uma pedrada, é aqui que está doendo. Ele vai fazendo: é aqui que está doendo. Só que é a partir do momento que ele começa a tocar a gente, daqui a pouco para de doer e a gente fala, virou uma cicatriz. Virou uma cicatriz, a gente fala: Jesus, não está doendo mais. Ele fala: agora vai lá sofrer de novo, depois você volta. Jesus, o irmão me feriu. Jesus fala: deixa eu te curar. Amassa, gente. Amassa, mano. Tem dia que nós vai para Jesus: eu estou sofrendo por isso. Ele fala: é isso? Então deixa eu acrescentar mais um pouquinho, que você vai sofrer mais um pouquinho. Você fala: não, Jesus, era só aquilo, você estava reclamando, deixa eu acrescentar. Só que aí quando a gente vai entregando a confiança, Ele vai nos renovando. E assim como Paulo diz, nós somos renovados interiormente, dia após dia, de glória em glória nós somos renovados, de glória em glória nós somos transformados, até nós nos tornarmos imagem e semelhança daquele que nos amou primeiro. A obediência de Jesus fez Ele sofrer. Não queira você achar que a sua obediência vai fazer você se desfrutar de tudo. Talvez a obediência que você tem com as suas convicções tenha feito você ir para debaixo da mesa comer as migalhas que caem. E geraçãozinha que se acostumou com migalha que cai no chão, pé.
Ô geraçãozinha que se acomodou com um pouquinho. Hoje a gente dorme para descansar e quando a gente acorda a gente quer dormir para descansar de novo, porque acordou cansado do sono. A gente passa às vezes o dia inteiro descansando e chega à noite e fala, vou descansar porque eu estou cansado. Cansado do quê? Porque eu não fiz nada. Estou cansado de não fazer nada. A gente vai fazer o quê? Descansar. Uma geração que já não mais se relaciona por causa dos ideais. Uma geração que mais não se relaciona se aquilo que o outro faz não for concernente com aquilo que eu acho que é certo. Querido, a sua justiça é um trapo de imundícia perante a Jesus. A tua justiça é um trapo de imundícia diante de Jesus. Então não ache você que pelas suas obras e por aquilo que você faz, você é alguém, porque não é. Se não for a glória de Deus que te pega e te renove, não queira você achar que aquilo que a sua mão faz pode provocar alguma coisa. Aí a gente é Zé Mané de achar que não, Jesus não faz isso não. Querido, abra a tua cabeça, porque chegou um tempo que a prostituta vai se prostituir na Comasa a madrugada inteira e ela vai chegar, nós vamos ter que dar um microfone para ela profetizar. Chegou o tempo que o cara vai vender droga a madrugada inteira na Vila Barros, mas o Espírito vai pegar ele lá, vai trazer aqui, nós vamos dar um microfone e falar, prega filho, que você vai ter uma mensagem, e ele vai derramar o coração dele. Mas se nós estivermos enraizados na religiosidade, nós não desfrutaremos daquilo que Deus está fazendo, porque Deus não faz segundo as nossas convicções, Deus faz segundo a palavra dele, e a palavra dele não mudou. Se fosse na nossa geração, Pedro não tinha levantado com autoridade, porque na hora que ele tinha levantado com autoridade, ele falou, sai fora cara, você negou ele. Se fosse na nossa geração, nós tínhamos amassado Pedro na salinha da porrada. Você acha que não, Renan? Você imagine Pedro, em Atos capítulo 2. O primeiro que se levantou com ousadia foi quem? Foi? Pedro. Depois que recebeu o Espírito, quem que foi o primeiro a pregar? Falar, agora vocês vão entender o que eu estou vivendo. Foi quem? Na nossa época, será que João, Tiago ia falar, sai fora cara, você não tem autoridade para falar não. Sai fora daqui que você não tem legalidade para falar. Imagine, os caras iam fazer isso com o Pedro, falar, sai fora. E Pedro estava cheio do Espírito, querendo pregar, para que todo mundo se convertesse, experimentasse da salvação e do amor que ele estava experimentando. E não, você não. Por quê? Porque você vai ter que fazer um curso, você vai ter que dizimar na igreja de Jesus 12 meses, e daqui a 12 meses nós vamos ver se você está aprovado. Querido, aquilo que Deus levanta, não tenta parar não, porque você vai ser atropelado por aquilo que Deus levanta. É um tempo que Jesus vai levantar os improváveis dessa cidade. Nós vamos começar a ver muito cara feio, muita mulher sem expressão nenhuma, sendo levantado com autoridade. E os bonitões dessa cidade vão ter que se assentar para ouvir aqueles que Jesus está levantando. Agora pense comigo, quantos anos Deus demorou para validar o ministério de Jesus? Quantos anos Deus levantou para validar o ministério de Jesus? Oi? Vocês estão lendo a Bíblia não, gente? Alguém sabe falar aí quantos anos demorou? Oi? 30, repita comigo, 30. 30 anos Jesus ficou sendo filho do Zé, cheio de ousadia. Com 12 anos ele já estava dentro da onde? Pregando a palavra. Dentro da onde que ele estava? 12 anos ele já estava estabelecendo um governo, Renan. Só que 30 anos demorou para que Deus validasse aquilo que estava dentro do coração de Jesus. Até com 30 anos Jesus era o filho do Zé, o filho da dona Maria. Agora você imagina na nossa geração, se Deus coloca uma autoridade, é porque nós estamos falando de Jesus, né? Mas traz para o nosso contexto. Deus coloca uma autoridade nessa no filho do Zé da esquina, no filho do dono da quitanda, que depois de 30 anos ele sendo filho do Zé, uma voz vem e fala, esse é o meu filho amado, a quem eu comprazo, a ele escutai. Você imagine comigo, Jesus fazendo isso nos nossos dias. A gente fala, não, ele é filho do Zé, filho da dona Maria. Não é ele não. A gente vai falar, o primo dele é bom, que é o João Batista que está lá.
dando testemunho no deserto. O filho da Dona Maria não, o filho do carpinteiro não. Não pode ser ele. O problema dos religiosos da época foi olhar Jesus como filho do Zé e não Jesus como filho de Deus. O problema da nossa geração é que nós estamos olhando Jesus crucificado e nós não estamos olhando Jesus assentado no trono. Nós estamos olhando ainda o Jesus que veio nos salvar. Ele já nos salvou, querido. A partir de agora nós temos que dar uma resposta para Ele. Repita comigo assim: Jesus não é obrigado a fazer nada por mim. O que precisava, Ele já fez. Então fala assim comigo: Jesus, nós te desobrigamos hoje. Fala com ousadia, fala: nós te desobrigamos hoje a fazer qualquer coisa por nós. Fala: mas Jesus, hoje eu me torno um valente e me lançarei aos pés do teu altar, renunciando tudo a minha vida em amor a ti. João, até os 30 anos Jesus vivia sob a supervisão do Zé. Aquilo que o Zé provocava, Jesus fazia. Então até 30 anos a gente vê Jesus não fazendo muita coisa. Por quê? Porque ele não estava legalizado. Ele era Jesus? Era. Até 30 anos nós vemos Jesus fazendo algumas coisas. Nós não vemos Jesus fazendo algumas coisas. Mas depois quando ele chega de João Batista, ele fala: deixa abaixo. João Batista: é isso, o Cordeiro de Deus que tira. Fica quieto que vai vir do céu, cara, calma. Calma. Imagina, vamos, João Batista: fica quieto, eu sei que você sabe, mas deixa ele falar. Não, mas eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ainda bem que você sabe que você não é digno mesmo. A João Batista falando: eu não presto para fazer isso. Ainda bem que você sabe que você não presta. Eu não sou decente, ainda bem que você sabe que não é decente. Gente, hoje Jesus está tirando de nós o senso de decência. Jesus está tirando hoje o nosso senso de justiça. Jesus hoje está colocando sobre nós uma roupa de humilhação, para nós nos lançarmos no altar dele com o coração rasgado. Já está gerando vida dentro de mim, uma alegria enorme. Ele está tirando o nosso senso de justiça. Você não vai chegar mais e falar: Jesus, eu quero. Você vai falar: Jesus, eu não quero, não, eu não posso. Eu vou falar: então tu. Você está com medo, parece? O espírito de valentia não te pegou ainda não? Dá um sorriso aí, por favor, dá um sorriso aí. A gente vai aprender a suportar. A gente vai aprender a suportar. Porque na hora que a aflição vir, a gente está falando coisas que a gente não deve. A gente está amaldiçoando aquilo que Deus nos deu. A gente está pondo à prova a palavra que nos trouxe até aqui. Querido, não estou dizendo para você que é fácil, não é fácil. Dificuldade a gente tem. Tem dia que a gente quer amassar os irmãos. Tem dia que a gente dá uma lançada assim, torcer. Tem dia que a gente olha assim para Jesus e fala: Jesus, não é possível não. Nós estávamos aqui ontem, né, Mar? Eu mostrando as coisas para o Mateus de 4 anos atrás. Para nós, Jesus. Toda vez que a gente se enche de nós, Ele dá uma desequilibrada na gente. Toda vez, Rodrigo, que eu me sinto cheio, Deus me dá uma desequilibrada. Faz eu dar uma capengada e voltar a olhar para Ele. Se o senso da incapacidade não for o que vai nos conduzir, querido, a partir do momento que a gente se sentir capaz, a gente vai cair. Porque todo homem que se sente capaz na presença de Jesus está a um passo de se tornar um orgulhoso. E o orgulho, cara, ele precede a queda. O orgulho precede a queda. Como o homem tem homens caídos hoje em dia, Deus hoje Ele vai restaurar o teu coração nessa manhã, querido. Acredite em mim. Deus vai restaurar você. Porque talvez o seu senso de capacidade te levou num lugar que não existe. E você está sozinho. E o meu senso de incapacidade tem me levado a andar com homens incapazes. Homens sem expressão nenhuma. A gente senta às vezes aí, fica olhando. Eu olho um para o outro assim, fico olhando para eles e falo: Jesus, o que é isso?
A gente vai em alguns lugares e os caras tudo bonito, sabe falar, eloquente. Os caras chegam, tem até postura simpática, eles chegam assim, você fala, meu Deus, dá até medo. Aí nós chega tudo sem saber andar direito, que nem alguém tropicando aqui para guardar o baixo. Às vezes a gente senta, a cadeira quebra. Não é, pé? É verdade, não tinha nem lembrado disso. Às vezes a gente senta, a cadeira quebra, a gente até finge uma contusão por vergonha. Não estou enxergando nada, é a vergonha. Mas se não for o senso da incapacidade que nos impulsiona para o altar, não vai ter outra coisa não. Porque é quando a gente se torna incapaz que Jesus começa a fazer alguma coisa. Quando Paulo, no alto da tua revelação, diz para Jesus, afasta de mim o espinho na carne, Jesus fala, fica quieto, porque quando você está fraco, aí você está forte. É que a gente acha que Jesus, quem está fazendo barulho lá? Porque quando a gente acha que a nossa capacidade vai nos levar a alguém, Jesus nos põe no chão, para mostrar que é Ele que faz. Aí a gente acha que Jesus não vai fazer algumas coisas, mandar a gente calar a boca, lógico que vai. Mandar a gente ficar quieto, vai. Tem dia que a gente vai começar a orar, Glaubinho, ele fala, cara, fica quieto. Fala, mas repita comigo, eu posso até ter um dever e chegar até Ele para pedir algo, mas eu não tenho obrigação. Você acha que você tem obrigação para pedir alguma coisa para Jesus? Não entende, Renan? Incapacitados. Há um tempo atrás eu orei, Deus, traz homens capacitados para essa casa, homens prontos. Eu orei de verdade, confesso. Deus trouxe até uns que só deu dor de cabeça para nós. Você ficava às vezes 3 horas orando, o irmão ficava do seu lado. Na hora que ele saía, ele tinha uma ideia mirabolante. Por que nós não faz isso? Porque nós não chamou para fazer isso. Aí perdeu a visão, né? Perdeu mesmo a visão, graças a Deus. Não estou conseguindo enxergar mais nada. Se eu fecho os meus olhos assim, eu não tenho plano, eu não tenho projeto, mas eu consigo ver Ele. Eu consigo ver Ele, Ele não é o Papai Noel. Eu consigo ver os olhos de fogo olhando para mim. Eu me apaixonando a cada dia mais por Ele, sendo transformado a cada dia mais por Ele. Abre mão da perfeição nessa manhã, querido, por favor. Abre mão da perfeição nessa manhã. Abre mão do senso de capacidade. A tua capacidade não vai te levar à vida eterna. O teu dinheiro não vai te levar à vida eterna. Aquilo que você sabe fazer não vai te levar à vida eterna. Até porque aquilo que você faz, aquilo que você sabe, está te escravizando. Não é verdade? Quanto mais dinheiro tem um homem, mais quer. Não é verdade? Não é verdade? Estou mentindo? Estou mentindo? Quantas pessoas estão escravizadas hoje por causa do recurso? No recurso não, dinheiro, porque... Quantas? Eu nunca vivi tão bem quando eu abri mão das coisas. A melhor fase da minha vida é quando eu não tenho nada, porque eu não posso olhar dele tirando alguma coisa. Às vezes ele vem para tirar alguma coisa e fala, vai tirar o quê? Eu já dei tudo. Às vezes ele vem assim, você fala assim, acho que Jesus quer alguma coisa de mim. A gente fala, mas eu não tenho mais nada para dar. A única coisa que sobrou foi a esposa. E isso ele não vai tirar de nós. Se a gente tiver mão cheia ainda, nós vamos sofrer. Se nós estivermos com as nossas mãos cheias ainda, nós vamos sofrer. Porque é um tempo que Ele não vai dar mais nada para a igreja, Ele vai começar a tirar. Porque a partir do momento que Ele começa a tirar algumas coisas, o verdadeiro Ele começa a aparecer. Para encerrar, abre comigo em Atos capítulo 5. Olha, eu ia falar aqui do pessoal. Versículo 12. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo.
Todos os que creram costumavam-se a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava se juntar a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Olha que interessante, João. Milagre, maravilhas, comunhão. O povo via e se alegrava, mas ninguém tinha a coragem de chegar com eles. Já pensou? Aí a gente fala, a igreja é inclusiva, a gente pode fazer o que quiser. Coisa nenhuma que a gente pode fazer o que quiser. A igreja tem dono, cara. Pode, Cláudio, fazer o que quiser na igreja? Pode nada, querido. Você acha que nós vamos poder fazer o que quiser? Se a igreja primitiva que foi a que estabeleceu para nós estarmos hoje foi por causa dela, não podia, o pessoal não ousava nem chegar perto. Quem dirá agora que os caras querem colocar uma lei dentro da igreja? Eu estava assistindo um negocinho lá em casa e um cara falou que eles estão com um projeto que uma inteligência artificial vai dar uma reciclada na Bíblia e vai tirar algumas coisas que são ofensivas para eles. Dá uma repaginada na Bíblia. Aí a gente fala misericórdia, não fala? Não fala misericórdia se você não lê a Bíblia não, por favor. Que nós estamos pior que eles, tá bom? Amém? Se a gente não tem uma vida de devoção, a gente não tem autoridade para falar. Às vezes a gente não honra nem isso aqui que a gente carrega, a gente vai falar dos caras que querem reciclar a Bíblia. Talvez eles reciclando você lê. Fica mais leve, mais doce. Tô azedo, querido, hoje. Acho que eu tô com fome. Não é, Claudinha, nós vamos falar misericórdia, Deus me livre. Nós não lê, gente, nós vamos falar Deus me livre. Deus já está te livrando, ou você está se livrando mesmo. Por mais que todo mundo viu o mover, ninguém ousava entrar para dentro. Porque todo mundo sabia que o lugar que aqueles homens estavam era um lugar de devoção. E eles entendiam que se fosse eles entrassem para dentro, eles já não teriam mais vida. Eles já não teriam mais direito e poder nenhum sobre a vida deles. Querido, entenda, você já não tem mais poder. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é dele. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é dele, ele faz o que bem entender. Se ele quiser te levar para a direita, ele vai, para a esquerda ele vai. Se ele quiser te jogar para cima, te jogar para baixo, ele vai fazer o que bem entender. Porque um dia você, de livre e espontânea vontade, diz: Jesus, eu entrego a minha vida para você. E ele pega mesmo. Fala, então, isso que eu gosto. Todo mundo tinha uma estima, mas ninguém entrava para dentro. Todo mundo falava que bonito, mas ninguém entrava para dentro. Vou continuar lendo. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos malignos, e todos eram... Olha que maravilha, ninguém entrava para dentro, mas todo mundo entendia o que estava acontecendo. Ninguém entrava para dentro, mas todo mundo cooperava para que o reino avançasse. Ninguém entrava para dentro, ninguém tocava no mover, mas todo mundo trazia algum perturbado para ser curado. É mais ou menos assim, nós estamos aqui num ambiente de devoção, vivendo a maravilha. Aí saiu e falou: eu tenho um vizinho perturbado. Você vai lá pegar ele, você põe ele lá fora, ele é curado. Aí ali naquele momento, se ele crê, ele entra para dentro. Se ele não crê, ele vai embora. Porque o crer lá é diferente do nosso. A gente hoje crê com aquilo que ele pode nos dar. Lá era aquilo que a gente crê e nós damos tudo para ele. Até o crer é diferente da igreja primitiva dos nossos dias. O crer era uma metanoia, uma mudança de direção, entrar num ambiente que ele era tudo. Só que a gente precisa ser prudente nesses dias. A gente não vai nos fechar e nos isolar da sociedade. Se existe um grande mover, a gente precisa ser prudente com o mover que está sobre nós. Mais importante do que nós clamarmos o mover, nós pedimos prudência para saber tratá-lo. Mais importante de nós clamarmos que o céu se abra, que o Espírito venha, nós precisamos ser prudentes. E nós pedimos zelo para a gente tratar com aquilo que Ele está fazendo. Aí Jesus, Ele trata, quer ver? Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-nos numa prisão pública.
Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda mensagem que produz vida. Andrezinho, pensa comigo que interessante. A gente está aqui na devoção e as coisas estão acontecendo, o bicho está pegando aí. Chega um cara ali e fala: vem, vocês estão presos agora. Aí Glaubino fala: nós estamos presos por quê? Porque o mover só está sobre vocês. Porque o mover só está sobre a casa de vocês. Porque a igreja ela se tornou muito preciosinha para ela mesma. Pensa comigo, pé. Nós vivendo, estralando, nós felizes. E Jesus vai: não, agora eu vou pôr vocês numa prisão. Porque o que legaliza a nossa vida em Jesus não é aquilo que nós temos, mas é aquilo que nós deixamos de ter em amor a Ele. O que vai legalizar a nossa vida em Jesus é aquilo que nós estamos abrindo mão. O que vai legalizar a nossa vida em Jesus é o suportar do sofrimento que Ele nos coloca. Jesus está dizendo para os apóstolos: é muito fácil vocês viverem debaixo do meu mover. Agora eu quero ver vocês viverem debaixo da minha escravidão. É muito fácil vocês viverem no mover dentro da igreja. Agora eu quero ver vocês viver no mover no meio do algemas. E quando os caras estão presos, Jesus fala assim: agora vocês entenderam? Entendemos. Agora vocês vão voltar e vão explicar o que é uma vida comigo. Aí se você relatar os discursos de Pedro e João ali, o discurso dos caras mudam. Os caras já não mais apontam os milagres, né? Já não apontam mais a manifestação. Os caras apontam agora a cruz de Cristo. Eles não apontam mais aquilo que Jesus pode dar, mas aquilo que Jesus vai nos levar. E acaba o capítulo 5 dizendo assim, Cláudio: e eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Gamaliel falou: não toque nesses caras. Por quê? Porque se o mover que está sobre eles for mover humano, vai acabar daqui a pouquinho. Gamaliel ele é eloquente e todo mundo fala: não, então beleza, mas o que nós vamos fazer com esses caras? No versículo 41: e os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Repita comigo assim: dignos por terem sido humilhados. Repita comigo: humilhados. Humilhados. Repita comigo: a dignidade. Enquanto nós nos humilhamos ao Senhor, vai falar a dignidade. Quando nós nos humilhamos em favor ao Senhor, há uma dignidade quando nós nos prostramos diante ao Senhor. Olha um pouquinho, ele diz assim, ó: e depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Depois do que? De açoitá-los. Os caras foram açoitados no nome de Jesus. E eu fico imaginando um olhando pro outro dizendo assim: doeu nada. Enquanto eles batiam eu vi o Cristo. Mas não doeu nada. Quanto mais eles me batiam, mais eu me aproximava do trono. Entenda, querido, os sofrimentos dessa era não vão te parar, mas vão te impulsionar para a vida eterna. Porque quanto mais nós sofremos aqui, mais da vida eterna Ele coloca dentro de nós.